Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Mas tá parecendo legal aí para vocês. Só sim. Tá? Então, hoje que Deus falou muito forte no meu coração foi sobre esse versículo de Mateus 22, 37. Eu até deixei ele aberto aqui para eu poder ler para vocês. Fala assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Bem, às vezes fica fácil a gente entender que a gente está amando, ó, o povo está chegando agora. Seja bem-vinda, linda! Às vezes fica fácil a gente falar assim, a gente tem que amar a Deus de todo o nosso coração, né? Porque são os sentimentos. Eu vou amar a Deus com amor, com alegria, né? Mesmo na raiva, fazer igual Jesus, né? Utilizar a raiva para fazer coisas boas. Eu vou amar a Deus de todo do meu sentimento, todo o meu coração. Às vezes fica fácil também a gente falar que a gente está amando a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa força, né? Aquilo que nos dá força de levantar. Então, o Senhor é a nossa razão de viver, o Senhor é aquilo que faz a gente levantar, a gente acordar, né? O Senhor é aquele que faz a gente se mexer, né? Vencer a nossa timidez, né, Roberta? Vencer as nossas limitações para alcançar vidas. Mas quando a gente fala assim, ame o Senhor de todo o seu entendimento, muitas vezes a gente não para pensar. O que é amar a Deus de todo o nosso entendimento? O que vocês acreditam que é amar a Deus de todo o seu entendimento? E aí? Alguém quer participar? Alguém quer falar um pouquinho? Gente, eu não tô aqui sozinha, não. Fala aí, Roberta, o que você entende? Que a Ionária tá trabalhando, a Elaine tá dentro do ônibus. Roberta, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Quer falar um pouquinho? O que você acredita que é amar a Deus de entendimento? Olha, eu não estou sabendo explicar. Tá, então bora lá. Gente, amar a Deus de todo o seu entendimento é com tudo aquilo que você entende, tá? É bem simples, é aquilo que eu entendo. Então, eu vou amar a Deus com tudo aquilo que eu entendo, com as minhas crenças. E olha que coisa, assim, incrível, né? Porque eu preciso ter crenças para amar o Senhor com todas elas. Mas se as minhas crenças estão disfuncionais, como que eu vou amar a Deus com todas as minhas crenças? E aí o Senhor me levou lá em Romanos, e aí eu vou pedir um pouquinho só de paciência para vocês, porque eu vou ter que abrir a Bíblia agora aqui em Romanos, né? Que estava aberta, estava aberta em Mateus. Espera aí. Romanos 12, 2. Fala assim, ó, olha o que Paulo fala. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas desde que Deus os transforme por meio de completa mudança do quê? Da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, o que Paulo está falando? Gente,
Não se conforme aí com o que o mundo, né, tá falando aí para vocês. Mas, ao invés de vocês se conformarem com as crenças, né, que o mundo está trazendo para vocês, vocês devem o quê? Buscar em Deus essa transformação, a transformação da mente. Porque se vocês transformarem a mente, seja bem-vinda, missionária. Porque se vocês transformarem a mente, vocês vão entender, vocês vão conseguir desfrutar do que é bom, do que é perfeito e do que é agradável a Deus. E aí eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, Senhor, como assim, Senhor? A nossa mente, né? Se a gente deve amar o Senhor com todo o nosso entendimento, como que a nossa mente ela não está perfeita e nem agradável a Ti? E aí o Senhor começou a falar comigo sobre as crenças que a gente traz do quê? Do mundo. Quantas crenças eu trouxe do Egito, né? Eu me converti, mas eu estava vivendo no Egito, né? Eu cresci no meio do Egito. E ali eu aprendi muitas crenças, gente, que são totalmente fora daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, amar o Senhor de todo o nosso entendimento é a gente buscar em Deus qual é o entendimento que o Senhor proporcionou para nós. E aqui eu trouxe alguns versículos, né, de Salmos, onde Davi ele fala algumas crenças que ele tinha. Então, alguns entendimentos que desculpa, gente, que Davi tinha sobre Deus. Olha que incrível. Eu te amo, ó Senhor, minha força. A primeira crença que ele tinha sobre o Senhor era que Deus era a força dele. Então, a primeira crença que ele tinha sobre o Senhor é que a força dele não estava na sua capacidade como humano, como um rei, como poderoso, mas que a sua força estava onde? No Senhor. Ele entendia e ele acreditava com toda a sua alma que a força dele vinha do Senhor. O Senhor é a minha rocha, ou seja, o Senhor é onde eu estou fincado. O Senhor é onde eu estou alicerçado. Minha fortaleza e o meu libertador. Ele acreditava com toda a sua alma, né, com toda a sua força. A alma é força. Então ele acreditava com toda a sua força. Peraí, gente. Seja bem-vinda, linda! Nós estamos falando aqui sobre amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso entendimento. E aí, gente, olha só o que ele falou. Só vou repetir aqui rapidinho que entrou 2 pessoas agora. Gente, amar ao Senhor com todo o seu entendimento. E a gente está entendendo que o entendimento são as crenças, são aquilo que eu acredito como verdade absoluta, tá bom? Vamos lá. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Então, além disso, além de Davi acreditar que a sua força era Deus, né? Que aonde ele deveria estar alicerçado era em Deus, ele também acreditava que aonde ele podia buscar refúgio, né? Aonde ele poderia se esconder também era Deus. Essas eram crenças muito fortes de Davi, né? Ele tinha certeza que quando ele precisava se esconder, quando ele precisava de um abrigo, quando ele precisava de um esconderijo, ele poderia se esconder em Deus. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Então ele acreditava que o Senhor era o poder, gente, que salvava Davi, mesmo quando ele estava em quê? Em momentos muito difíceis. Eu coloquei outros aqui,
outra crença de Davi muito forte está em Salmos 25:16. Ah, gente, desculpa. Esse que eu acabei de ler aqui é Salmos 18, 1 e o 2, tá? E o próximo que eu vou ler é o 25:16, que volta assim: Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Ele acreditava na misericórdia de Deus. Ele acreditava que ele podia pedir a Deus, porque Deus teria misericórdia dele. Quantas vezes, gente, a gente pensa assim: ah, para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais jeito. O Senhor não vai ter misericórdia de mim, porque o que eu fiz, olha, não tem jeito. E aí a gente nem quer pedir misericórdia a Deus. A gente nem quer se humilhar diante de Deus. Por quê? Porque a gente tem uma crença que para o nosso pecado não tem mais jeito. Mas olha a crença que Davi tinha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Ele acreditava que ninguém mais tinha condições de ter misericórdia dele. Ele estava sozinho, ele estava aflito, ele estava angustiado, mas ele acreditava que o Senhor Deus poderia ter misericórdia dele. Então ali ele se humilhou diante de Deus, ele se lançou diante de Deus, por quê? Porque ele acreditava com o seu entendimento, com as suas crenças, que Deus poderia ter misericórdia dele se ele se humilhasse diante de Deus. Outra crença que Davi tinha está em Salmos 24, versículo 8. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Ele acreditava que o Senhor que ele servia era forte e valente. Era o forte que entrava nas guerras junto com ele. Era o forte que tomava a frente da sua guerra. Até quando Davi foi lutar contra Golias, ele falou assim: fica tranquilo, ô Saul, porque eu não estou indo na minha própria capacidade, eu não estou indo na minha própria força, mas eu estou indo por quê? Porque na minha frente vai o Senhor. É o Senhor que vai pelejar por mim nesse momento. Gente, presta atenção. Como que Davi tinha essas crenças bem fortes e firmes dentro dele. Aqui eu trouxe só algumas, mas a gente precisa trazer, né, e cada vez mais mergulhar nesse versículo de Romanos, onde Paulo traz para a gente a importância da gente, transformar o nosso entendimento. Eu até anotei algumas coisas aqui, gente, que eu estava fazendo um reels agora de manhã, sobre alguns entendimentos e algumas crenças que a gente traz sobre Jesus que são mentiras, tá bom? Porque eu trouxe algumas agora de Davi que são verdades, mas tem algumas que a gente aprende, inclusive dentro das igrejas. E isso daí é muito sério que eu estou falando agora. Muitas vezes, gente, nós vamos para dentro da igreja para buscar uma palavra, né, de conforto, de instrução, de direção da parte de Deus. E quando a gente chega lá dentro da igreja, gente, a gente aprende o quê? Uma mentira, né, que infelizmente ou felizmente, né, todos nós estamos ali para buscar cura. Então, existem pessoas lá dentro. Desculpa, gente, reformulando a minha frase. Todas as pessoas lá dentro estão buscando curas, inclusive nós, né? Estamos lá dentro porque nós estamos precisando de cura, libertação e transformação. Então, inclusive eu, tá? Então, enquanto você estiver aqui ouvindo eu falar, depois você vai lá na Bíblia, medita e vê se está tudo realmente batendo com aquilo que a Bíblia ensina. E dentro da igreja não é diferente. Você precisa confrontar com a Bíblia, com tudo aquilo que você está aprendendo, porque o seu pastor também ele está lá buscando a cura dele. Se ele fosse perfeito, ele já estaria no céu, tá bom? Então, coisas que a gente aprende dentro da igreja. Que você é mais amado do que outros. Eu já vi várias pregações dizendo que nós somos mais amados do que outros. Por isso, Deus é capaz de destruir alguém por amor a você.
Gente, isso é mentira, mentira. O Senhor Deus nos ama de forma igual, ele não faz acepção de pessoas. Ele não vai destruir uma pessoa. Você é feia, então eu vou te destruir, porque a minha filha aqui é bonita e eu amo mais a ela. Jesus não faz isso. Presta atenção, gente. Jesus, ele nos ama de forma igual. Ele ama a Roberta, ama a Ionária, ama a Rosana, ama a Tayla, ama a Dilceia. Agora imagina, se para poder agradar a Dilceia, ele precisasse destruir a Paulinha. Imagina que se para poder agradar a Ionária, ele precisasse destruir a Roberta. Gente, Deus não faz isso. Pelo amor de Deus. Não pense. Tá? E aí a gente tem que destruir esse entendimento que é do mal, para que a gente possa construir entendimentos certos, para que a gente possa amar o Senhor com todas as nossas crenças reais, com aquelas que o Senhor nos deu, tá? Aquelas que são baseadas na Bíblia. Então, o que a Bíblia fala? Que Deus ama todos os seus filhos e ele nunca vai destruir ou maltratar um em detrimento o outro, tá? Ele pode fazer o que é bom para a Dilceia sem prejudicar a amiga do lado. Foi, gente. Outra mentira que a gente aprende nas igrejas. Ele tem poder de fazer todos os seus pedidos. Paula, você está querendo dizer que Deus tem poder limitado? Não, Deus não tem poder limitado. Mas o que eu estou querendo dizer é que Deus não é teu servo. Nós somos servos do Senhor. Nós temos que atender os seus pedidos. Ele não, gente. Ele faz aquilo que é para a glória dele. Ele faz aquilo que está dentro dos princípios dele. Ele faz aquilo que está dentro dos projetos dele. Mas ele não está aqui para ficar nos servindo, porque ele não é nosso servo. Aquilo que a gente faz, que ele nos pede, é para nos beneficiar, tá? Samuel deu uma invadida aqui no escritório, vocês escutaram? É para nos beneficiar, não é para beneficiar o Senhor está lá sentado no trono dele, né? Ele está lá sendo adorado pelos anjos, ele não precisa de nós para ficar, para ser melhor, ou para crescer, né? Ou para o nome dele ser maior. Não, o nome dele já é grande em detrimento, né? Mesmo sem eu, mesmo sem você, independente de mim e de você, tá bom? Então, por isso, ele não tá lá falando, ai, eu vou fazer tudo que ela tá me pedindo, ainda que esteja fora dos meus princípios, porque eu não quero ser rejeitado por ela, eu não quero ser abandonado por ela, eu não quero ser... não quero que ela vire as costas para mim, então eu vou ficar aqui. Ela pediu isso, eu vou ficar fazendo isso, vou ficar fazendo aquilo, porque eu não quero que ela me rejeite. Gente, o Senhor Deus, ele não tem problemas com rejeição, ele não está nem aí, tá? Que a gente está rejeitando, que a gente está abandonando. E as únicas que estão perdendo somos nós mesmos quando nós viramos as costas para o Senhor. Então, preste atenção. O Senhor não está lá no céu para fazer e para atender todos os nossos pedidos. Ele está lá, sim, para fazer aquilo que está dentro dos princípios dele, para fazer aquilo que está dentro dos projetos dele, para fazer aquilo que está dentro dos planos dele, para a glorificação do nome dele. E ponto final, tá bom? Terceira crença que nós aprendemos dentro das igrejas. Se você esperar no Senhor, fica aí sentada esperando, somente esperando. Ele vai fazer aquilo que é para você fazer. Gente, não, gente. O Senhor faz aquilo que é impossível para mim e para você. Aquilo que está no nosso alcance de fazer, quem tem que fazer somos nós. Por isso, tem filhos que são mais... que aparentemente, né, a gente pensa assim, esse filho é mais abençoado do que aquele. Não, gente, esse filho mexe mais os bracinhos e as perninhas do que aquele. Por isso, esse está recebendo mais do que aquele, tá bom? Então, não é que Deus faz mais por um do que pelo outro, não.
Tem um que trabalha mais, tem um que age mais, tem um que foca mais, tem um que está mais disposto do que o outro, tá bom? Porque ele está lá no céu te olhando e ele vai fazer aquilo que é impossível para você, tá? Como Davi falou, o Senhor é a minha força. Quando eu não tenho força, o Senhor vai te dar força. Mas Davi que levantava, era Davi que ia lá guerrear, foi Davi que enfrentou o Golias, foi Davi que rodou a funda, foi Davi que tacou a pedra, tá? E o Senhor deu a ele condições daquilo que ele não tinha, tá? Aquilo que ele não tinha, o Senhor deu. Mas aquilo que estava nas mãos de Davi, de se voluntariar para ir lá lutar contra o gigante, foi Davi que fez. Então, essas são as 3 crenças mentirosas que eu, né, não sei você, mas eu aprendi durante toda a minha trajetória dentro da igreja. Eu acreditava nessas coisas e isso me prejudicou bastante, principalmente dentro do meu casamento. Porque eu acreditava nisso, então eu acreditava que o Senhor tinha que fazer a minha vontade em detrimento da vontade do Tiago. Eu acreditava que eu tinha que ficar sentada e o Senhor ir lá e mudar o meu casamento. E eu acreditava que se o Senhor me amasse, ele ia levantar do trono e transformar tudo dentro da minha casa sem eu precisar tomar nenhuma ação, sem eu nem precisar me mexer, nem estudar e nem mudar os meus comportamentos. E o meu casamento estava caminhando a passos largos para o inferno. Quando eu permiti ser transformada na minha mente, né, como Paulo falou, transformai-vos na mente para você experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Aí sim, gente, eu comecei a entender que não adiantava eu orar, né, para o Senhor fazer a minha vontade em detrimento do Tiago. Eu tinha que estar em acordo com a oração dele, para que a nossa oração pudesse subir, porque o Senhor fala, quando tem as pessoas orando em acordo, a oração sobe. Então, aí eu aprendi que eu precisava estar em acordo com a oração do meu esposo. Quando eu aprendi que eu sentada, sem fazer nada, sem estudar, sem mudar meu comportamento, sem correr atrás, né, de aprender, nada ia mudar. Eu comecei a me transformar, eu comecei a buscar curso, eu comecei a estudar, eu comecei a agir. O meu casamento começou a mudar, tá? Quando eu entendi que tinha que partir de mim, que o Senhor só faria aquilo que era impossível, mas aquilo que é possível tinha que partir de mim, o meu casamento começou a crescer. E hoje eu tenho um casamento frutífero. Então eu posso falar para vocês que hoje eu estou experimentando a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Porque eu consegui transformar pelo menos essas 3 crenças aqui, eu já consegui transformar. Eu sei que tem muitas ainda pela frente, né, que eu preciso que sejam transformadas, mas essas 3 eu já consegui vencê-las e eu posso falar para vocês que deu certo, tá bom? Então, assim, o que eu tento trazer aqui para vocês é aquilo que eu já experimentei, que deu certo na minha vida. Então, essas foram as 3 crenças que eu já experimentei a transformação delas e deu certo na minha vida. Gente, já falei muito. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente orar? Já são quase 9 horas. A gente precisa partir para a oração. Alguém quer falar? Quer falar, Roberta? Não. A Roberta é simples, objetiva e curta. Missionária, quer falar? Eu sei que a senhora chegou aí depois, mas eu acho que deu para compreender um pouquinho, né? Tá baixo o seu som, tem que aumentar. Tá ouvindo ela, Roberta? Eu não tô conseguindo ouvir ela. Não estou ouvindo, não. Acho que está desligado o microfone dela. Apesar que pra mim parece que tá ligado, só que não tá saindo som. Tenta ligar novamente, deve estar no mudo, alguma coisa assim. E você tá com cara de criança que mexeu no telefone, mexeu em todas as configurações, porque o Samuel fez isso esses dias comigo. Ele pegou meu telefone para fazendo assim, e aí foi trocando todas as configurações. E aí eu tô tentando entrar no WhatsApp, o WhatsApp não funciona por nada. Eu, Thiago, pelo amor de Deus.
aconteceu alguma coisa, eu paguei a conta, por que que eu não tô conseguindo mexer no WhatsApp? Ô, Thiago, o teu 3G tá desligado. Samuel saiu desligando tudo. Não foi. Vê se você conseguir escrever, escreve aí pra gente. Gente, alguém tem algum pedido especial para fazer essa semana? Para oração? Eu queria pedir pelo meu esposo, que vai estar voltando de viagem de carro, uma viagem longa. Vai Amém. estar voltando amanhã. Amém. Ionária, Rosana, se vocês quiserem algum pedido de Céia, já que tá sem voz, se tiver um pedido, bota aqui no chat aqui pra gente poder orar. Vou pedir para Roberta fazer essa oração, então, que é a única que está com o microfone aberto aí. E, Roberta, eu também gostaria de pedir pelo projeto Mulheres Sábias e Curadas, para que Deus possa me capacitar e me usar, né, conforme Ele tem falado comigo. E como eu falei na semana passada, não sei, não lembro direito quem é que estava aqui, ou se vocês assistiram depois no YouTube, Deus tem falado muito comigo sobre o medo, sabe? Ele tem ali martelado bastante isso comigo sobre o medo, que é para eu acreditar naquilo que ele está falando comigo, que é para eu ir e entender, trazer esses entendimentos aqui que eu trouxe, né, sobre Davi, sobre a força, que o Senhor que é a minha força, que não é para eu ficar pensando que eu vou perder as forças no meio do caminho, porque eu não preciso ir com a minha própria força, porque é o Senhor que me capacita, é o Senhor que me dá força. Mas eu confesso para vocês que quando eu vejo um projeto grande desse tamanho, eu ainda sinto um pouco de medo, eu ainda sinto um pouco aquele frio na espinha. E eu tenho pedido a Deus, né, que Ele possa trabalhar todos os dias no meu coração, na minha vida, e que Ele possa me capacitar, né, me dar essa força para que eu venha fazer esse projeto da forma que Ele quer e que o nome dele venha ser glorificado na vida dessas mulheres. A Rosana botou aqui, oração pela minha vida, pelas minhas filhas Vitória e Emily. Amém, Rosana. Então, amém, Roberta. São esses 3 pedidos que chegaram até aqui hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos por essa manhã, por esse dia que o Senhor nos fez, por esse privilégio, Pai, de estarmos aqui reunidas, falando no teu nome, falando no teu poder. Senhor, sentindo a tua presença, sentindo, meu Pai, o que a tua palavra tem para nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar cada mulher que está participando nas tuas mãos. Quero te colocar, Senhor, nas tuas mãos a Rosana, as suas filhas, Pai. Eu não sei o que tem acontecido na vida delas, mas que o Senhor as abençoe, meu Pai, o Senhor as guarde, que o Senhor, meu Pai, corte todos os laços, meu Deus. Eu te peço também, Senhor, pelo meu esposo, Luciano, que estará regressando de viagem, de carro, uma viagem longa. Pai, que o Senhor o guarde, que o Senhor o livre de todo mal, que ele chegue, meu Pai, em tranquilidade de volta ao nosso lar. E também coloco, Senhor, a Paulinha, Senhor, nas tuas mãos. Ela tem sido já um instrumento muito grande de bênção para as nossas vidas, para a vida de muitas mulheres. Mas eu sei que o Senhor agora tem algo ainda muito maior para ela trazer para nós. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor a capacite, que o Senhor tire todo o medo, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor revele mesmo, Pai, o que o Senhor tem agora para ela e para esse novo projeto, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor já esteja abençoando esse projeto, que o Senhor já esteja, Pai, escolhendo as mulheres que vão participar, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu te agradeço, Pai, por este momento na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Tem que sair e atender a farmácia que chegou. Tá bom, beijo, vai com Deus. Meninas, um beijo, muito obrigada pela participação de todas vocês. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e que vocês possam convidar novas mulheres para estarem participando semana que vem, né, do nosso momento com Deus. Como eu falei aqui, gente, eu estou abrindo a inscrição novamente, né? Vai iniciar dia 3 de março, o Mulheres Sábias e Curadas. Esse projeto que Deus
colocou no meu coração, iniciou o ano passado. Algumas irmãs já participaram, a Dilceia já participou do projeto Mulheres Sábias e Curadas. Se você está ainda em dúvida, pode mandar mensagem para a Dilceia, perguntar para ela qual foi a experiência, o que ela sentiu, o que ela viveu, né? Eu tenho alguns testemunhos, vou estar postando no meu Instagram alguns testemunhos que as irmãs me mandaram, de tudo que elas viveram nesse projeto, e você está com a oportunidade de poder participar desse projeto que vai começar dia 3 de março. Gente, as inscrições já estão abertas. Se você quer participar, só me mandar mensagem aqui no meu WhatsApp ou no meu Instagram, que eu vou estar falando com vocês, tá bom? Um super beijo, uma ótima semana para todas vocês.